Quando determinada pessoa passa perto de mim, eu já mudo o meu jeito de ser. Por que será que isso acontece? Fico com raiva do nada. Será que é do nada mesmo? Comentávamos, inclusive ontem, que uma colega de trabalho recentemente nos falou que estava saindo de casa para mais um dia de trabalho e a vizinha se aproximou dela e falou mais ou menos assim: olha, fulana, eu quero te alertar que teu filho está perdido nas drogas. Não somente usando álcool, mas drogas mais pesadas. Então eu que sou mãe também, venho te alertar, tome cuidado. Senão vai perder a grande oportunidade de ser mãe, de educar. Já pensou se ele fica perdido na mão dos traficantes? Começa a roubar, a furtar, já pensou? Como amiga, estou te falando isso. Daquele momento em diante, para aquela mãe, aquela mulher se tornou a grande inimiga. E ela nos contou assim: já pensou ela me contar uma coisa dessas? Eu não quero nem ouvir o negócio, eu fico até arrepiada, ela dizia. Só de me ouvir contar uma coisa, acabou o meu dia. Como que me fala uma coisa dessas? Tem a situação desafiadora? Tem. Está encarando? Está procurando verificar o que pode aprender e fazer proativamente? Não está. Perdendo a oportunidade de vivenciar bem essa aflição. Com certeza, todas as vezes que nós fugimos de observar uma dificuldade, a dificuldade se agrava. Todas as vezes que nós, ao invés de olharmos para nós mesmos, praticando aquilo que recomenda o Espírito Santo Agostinho, na questão 919, conhece-te a ti mesmo, quando nós fugimos de nos observar, nós estamos programando neste exato momento a dor. A dor nada mais é que o convite a nos perguntarmos a nós mesmos: o que eu posso fazer com essa situação para me libertar dessa dificuldade, para agir como os bons espíritos nos recomendam nas palestras, nos livros, em todos os lugares. O que eu posso e devo fazer de acordo com a minha consciência? Mas se nós não observamos e não obedecemos a nossa própria consciência, nós seremos convidados pela vida a passar pelo sofrimento, que é um pouco pior do que a dor. Muitas vezes as doenças que não vêm somente para nós, mas para quem convive conosco na condição de filhos, que tem menos resistência do que nós, espiritualmente falando. Dores das mais diversificadas e agravantes possíveis, nos convidando a pensar o que eu posso aprender com isso. Porque nós não temos mais tempo a perder. Somos convidados, e Jesus fala: ide, buscai, perdoai, sempre no imperativo, nos convidando, como que convocando a agir no bem. E os bons espíritos dizem: façais o bem no limite das vossas forças. Não temos mais tempo a perder. A vida não é esta maravilha para ficar em descanso eterno, ao contrário. Tudo isso que nós passamos de dor é convite de aprendizado. Privações, doenças que nos tiram as forças para trabalhar, para continuar aprendendo. E todas as vezes que nós colocamos as nossas esperanças de felicidade em questões transitórias, materiais, passageiras, assim também estamos programando a nossa infelicidade. E Jesus nos diz: olhai os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, e Deus cuida deles e os veste. Deus veste a erva do campo com mais esplendor do que vestia o próprio Salomão. Olhai os pássaros do céu, e Deus os alimenta. E deixai que o amanhã cuide do amanhã. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, tudo mais vos será dado, de acordo com o esforço, com o merecimento, com a necessidade, até as dores, que muitas vezes nós blasfemamos, mas pedimos por elas. Porque antes da reencarnação, quando nós temos contato com aquilo que nós fizemos de equivocado no passado,
Não raro nós pedimos para que as nossas provas sejam agravadas, para que possamos tão logo resgatar tudo aquilo de equivocado que nós fizemos. Buscar o reino de Deus, vivenciar o hoje sem preocupar-se, mas se ocupando com o hoje. Deixar que o amanhã cuide do amanhã não é um convite à imprevidência, não é um convite a deixar a vida nos levar, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É um convite ao contrário, a vivenciarmos a fé raciocinada que se estabelece pela confiança irrestrita no bem, no bom, no belo. Tudo isso por meio do nosso trabalho, do nosso empenho. Nós já sabemos que para nós espíritas trabalho é toda e qualquer ocupação útil, principalmente o trabalho interior que nós fazemos, ou que nem tanto fazemos, mas somos convidados a fazer. Podemos e devemos, porque ninguém sofre aquilo que não está programado para passar. Nós escolhemos sofrer ou não, se aceitarmos os desafios ou se rejeitarmos as situações desafiadoras. Jesus nos recomenda, aliás, nos lembra, que nenhuma ovelha se perderá, que Ele é o bom pastor, e todo aquele que depositar sua confiança nele, que é o caminho, que é a verdade da vida, consequente, naturalmente, conseguirá vivenciar esse céu interior no coração de cada um. Tudo aquilo pelo que nós passamos é necessário para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Nós nos recordamos de uma história interessante. Lili era uma chinesa e que se casou com um jovem marido. E como é a tradição naquele país, ela foi viver com seu marido junto com a sogra. Ela, o marido e a sogra super protetora. Já dá para ver o que aconteceu. Logo nas primeiras semanas de convívio doméstico começaram as primeiras rusgas, desentendimentos, porque ela pensava que quando ela se casasse ela teria uma casa dela, mas a sogra mandava em tudo. A ordem do sofá, dos quadros na parede. Ela trouxe algo de pessoal, a sogra descartou. Isso é muito feio, minha filha, tira isso daqui. Nas pequenas e nas grandes coisas elas se desentendiam e o filho ou o marido ficava no meio das duas, em situação de dificuldade. Lili se considerava a mulher mais desafortunada do mundo. Não sabia mais o que fazer diante de tantas dores, desta situação desafiadora, e procurou um amigo, um guru, um senhor Wang, para que ele receitasse alguma coisa para que ela pudesse então se libertar daquela dificuldade. E ele falou, depois de ouvir toda a lamentação, toda aquela lamúria, reclamações, ele falou: olha, eu vou te dar esta erva, e a cada 2 dias você vai colocar uma pitada pequena desta erva no alimento que você prepara para a sua sogra. Mas tome cuidado, coloque pitadas pequenas durante algum tempo, tenha paciência e a trate bem nesse período para que ela não perceba nada. Mas o senhor tem certeza? Ele perguntou. Ela vai mesmo morrer? Eu vou conseguir me libertar desta coisa? E o senhor Wang, confiança, minha filha, mas haja como se nada tivesse acontecendo. Trate ela como se fosse a sua própria mãe. Senão elas vão desconfiar. E seu marido também. Lili chegou em casa ansiosa e começou a colocar o plano em prática. Na primeira janta já colocou a ervinha lá. 2 dias depois ela nem esperou. No primeiro dia ela já colocou de novo. E começou a utilizar aquilo durante um certo período. Passaram-se 6 longos meses. 2 em 2 dias ela preparava o alimento e colocava a erva.
Mas ela foi percebendo que ela, como queria disfarçar e tratou tão bem aquela sogra, como se fosse a sua própria mãe, que a sogra deixou de agir com atitudes de agressão para com ela. A sogra passou a ser para ela uma verdadeira mãe, que nunca tinha sido antes. E elas desenvolveram naqueles 6 meses uns laços de verdadeiro amor fraterno. Ela ficou mais angustiada ainda, porque ela queria matar e agora não queria mais. Correu para o Sr. Wang. Sr. Wang, o que eu faço? Me dá um antídoto. Porque eu queria matar essa mulher, agora ela é uma verdadeira mãe para mim. E ele disse: minha filha, fica tranquila, não vai morrer. Era vitamina. Era apenas para que você fizesse isso, que aparentemente era secundário, mas era primário. Fazer a sua parte, agindo no bem, porque você somente estava colhendo aquilo que estava plantando. Plantou bem, colheu o céu. Céu ou inferno são estados de espírito. É claro que os espíritos desencarnados se reúnem por afinidade.